E hoje a gente vai conversar com a Cida Pinheiro. Muita gente conhece a Cida, é uma poetisa de Petrolina. E aí eu vou estar convidando já já a Cida para a gente conversar. Cida está ansiosíssima também aí já do outro lado, aguardando para a gente bater esse papo. Só um momentinho. Boa noite, Cláudia. Que bom que você pôde estar aqui. Eu acho que vocês estão acompanhando pelo Sesc, tanto pelo Instagram como pelo site, que a gente está promovendo várias lives de todas as linguagens. Ontem, semana passada, a gente teve de audiovisual. Amanhã a gente vai ter uma live também sobre dança, dança para criança. Então já podem aproveitar também para ter uma formação, bater um papo durante esses tempos de isolamento. Vou convidar a Cida para a gente começar. O tempo da live é um tempo curto e aí a gente precisa otimizar o mais rápido possível, né? Só um minutinho. Pronto, estamos aguardando a Cida para a gente começar esse papo. Oi, Cida! Ai, boa noite, minha querida. Boa noite. Eu Boa quero, noite. Vamos continuar o papo que a gente já estava tendo durante essa semana, sim, aprendendo bastante com você. eu aprendi muito contigo também. Estamos sempre aprendendo, não é isso? Mas eu posso Verdade. dar meu boa noite já? Sim, fica à vontade. Pronto, então eu quero, assim, fazer das minhas saudações, um brinde aos gloriosos mistérios da literatura, saudando de coração para coração a todos que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer, né, o convite que você me fez por esse trabalho do SESC, que eu tenho o maior respeito e admiração por esse trabalho, porque o SESC realmente acolhe muito os artistas, acolhe a arte, né, como um todo, e esse é um trabalho maravilhoso, e você está iniciando virtualmente, né, nesse momento, e sendo eu com você estreando isso, para mim assim, é uma grande honra e que eu me sinto assim muito feliz e que eu possa realmente dar no pouco que eu sei, meu Deus, de dar de coração uma contribuição. Então, muito obrigada por tudo e agradeço desde já também a todos que sintam-se todos convidados a interagir com a gente para que esse momento seja assim, um momento muito significativo. Isso mesmo, Cida. Vamos fazer dessa nossa conversa uma grande conversa e que a galera também participe, vai mandando suas indagações, vai contribuindo com a nossa conversa, né? A gente tem um tema que é um tema complexo, porque falar de tudo que envolve isolamento social em contextos tão diferentes é complicado de se falar. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da literatura em tempos de isolamento social. A literatura ela tem sido companheira de muita gente, né? E os livros são sempre muito companheiros. E quando a gente está em casa, a gente tem mais tempo para ter esse encanto, né? Essa coisa que a gente tem com o livro, né? Essa vivência. Mas aí eu vou te apresentar formalmente para a gente começar a conversar. Ok. Cida Pinheiro é pós-graduada em andragogia, é terapeuta holística, tem 3 livros publicados e eu tenho a felicidade de ter os 3 livros, que é esse aqui, O Diálogo com as Águas, que é o livro que está na nossa ação. Eu indico sua poesia. É o primeiro livro, o livro de estreia. Vou estar lendo um poema de Cida. A gente vai lançar amanhã essa ação no Instagram também.
Tenho esse aqui, o mais novinho por enquanto, Poetizando com os Bambus, também da Cida. E esse que a Cida fez para o Adonis, né, Cida? Que é A Luz do Amor. São 3 livros da Cida Pinheiro e um livrinho que eu encontrei que foi a Graciele Castro que fez. Você lembra desse, Cida? Nossa, pois é, a ousadia de Graciele fazer isso. Né? Mas tudo bem. Ela tá aí, viu? Ela tá nos ouvindo. E aí, Cida, diante desse cenário que nós estamos vivendo, diante da literatura que já nos acompanha em todos os contextos, eu queria que a gente começasse a conversar sobre qual a importância da literatura em tempos de isolamento social. Vamos começar essa conversa com essa grande indagação que somente ela já daria uma conversa imensa. Realmente nós, veja bem, é como você falou, uma situação bem delicada, né? Porque nós estamos realmente vivendo um momento único, né? Um momento muito atípico e incerto, né? Que nos convida realmente a repensar valores, né? O que fizemos e o que estamos a fazer, o que podemos ou não, né? O que nós podemos fazer por nós mesmos, por todos os terráqueos. O momento atual é um convite realmente à vida, né? E a literatura, nesse momento, eu vejo assim, que nesse contexto atual, ela assume assim, um papel assim, preponderante no processo, né, de recondução do homem à sua subjetividade, não é isso? Porque é um direito básico do ser humano, porque ela atua no caráter, né, e na formação desse ser humano. E a literatura, como você bem falou, de Antônio Cândido, que eu fiquei apaixonada quando eu comecei, me identifiquei muito com ele, que quando ele diz que a literatura é um direito de todos, não é isso? E, Isso. e como a gente sabe que ela realmente tem essa importância, a arte como um todo ela é importante, porque nesse momento que nós estamos vivendo de muito gritante, muitos conflitos, né? Muitas incertezas, são muitos, virando um estresse mesmo, as pessoas estão dentro de casa, então como fazer essa literatura chegar para essa pessoa? Que importância tem? É muito importante, sim, porque ela tem esse caráter, assim, ela é uma arte redentora, né? Ela tem esse poder de tanto você se ocupar no sentido de você se alimentar espiritualmente, como te levar a um conhecimento vasto do que você precisa na questão das orientações, porque a gente sabe que a ciência está aí para nos guiar nesse momento, né? Orienta, você tem que usar máscara, você tem que lavar as mãos, toda hora falando sobre isso, né? Ela é muito objetiva, né? Mas já a literatura, ela vem o quê? Ajudar a alimentar o nosso âmago, porque nós precisamos ser alimentados, porque senão a gente não suporta. Aí, como fazer isso chegar? Como fazer isso funcionar? Eis a questão. Você quer que eu fale mais alguma coisa já dizendo isso? Você quer Pode emendar. então, eu vejo, Pode falar. né, é um momento muito importante para que os pais, né, levem, junto com os filhos, possam ler, possam abraçar os livros, né, possam ler, porque já é um incentivo à leitura. Aqueles mesmo que não estão acostumados, já é uma oportunidade deles começarem a criar esse hábito da leitura, porque é demais, é muito importante ler com os filhos, já vai criar um vínculo, né? Fortalecer os vínculos entre pai e filho, entre, né, a família, contação de história para os menorzinhos, né? E isso já vai gerar alegria, isso já vai tirar você desse foco de estar só centrado nos problemas, nessas questões que estão conflituosas, né? Aí a questão agora para mim vem o seguinte: e como fazer chegar isso aos menos favorecidos, né? Que eis a questão. Porque uma coisa é você estar na sua casa, você ter o seu pão garantido, você tem, né, toda uma estrutura onde você pode fazer isso, né? E esses que não estão? Então, para começar, os que têm acesso à literatura, que façam bom uso disso, porque só vai sair ganhando com isso, com certeza, né?
Porque, como eu falei, a poesia, como é que diz, a literatura, ela constrói almas, né? Como é que diz, ela constrói casas com alma, a nossa casa precisa ser construída com alma, investe os pobres de espírito e vai criar essa estabilidade, esse equilíbrio entre as pessoas, entre, né, os que estão em casa, até mesmo os que moram sozinhos, que não têm filhos, a gente tem que se lembrar que os filhos do mundo são nossos filhos também. E a gente precisa aprender a também levar isso para os filhos do mundo, a essa literatura, que é um trabalho que virtualmente as pessoas, muitos já estão fazendo, que é o caso, por exemplo, da UBE. Nós criamos uma live, né, toda sexta-feira. Nós estamos apresentando áudios, que a gente leva os áudios, né, levando sempre a literatura, é a leitura de um poema, é a leitura de uma frase, uma expressão que te faça, né, a te dar um ânimo, porque a gente precisa disso nesse momento, porque senão a gente embarca nessa paranoica de que tudo não vai dar certo e de alguma forma a gente vai se sair disso, né? A gente também não pode negar que essa situação que estamos vivendo, todos estamos passando por dificuldades, é um sofrimento que está assim, chegou no mundo inteiro, o mundo todo parou. Mas a gente não pode negar que, para uns, essa situação é mais gritante, né? Porque as percepções, a experiência, só as experiências vividas, né? Só quem sabe o sapato que aperta quem calça, tem esse ditado, né? Aí, muitos, pelo véu da ignorância, não abraçam a literatura, os livros, para ajudar a se ocupar com algo que vai te dar esse fortalecimento, vai te levar ao conhecimento, vai te levar ao alimento para a alma também, para suportar as dores. E há aqueles que realmente não têm condição, como é o caso que eu te disse, que são as pessoas que talvez não têm nem o dinheiro para comprar o pão, né? Não tem dinheiro nem para comer. Como é que vão se apegar dos livros? Como é que se entende isso? E aos poucos eu pergunto, o que fazer com com esse universo, né, que está realmente gritante, que eles que estão precisando de socorros mesmo, muito mais do que outros, né? E aí eu pensei assim, poxa, esse trabalho virtual, que muita gente hoje tem a sua televisãozinha, por mais pobre que seja, né? E mesmo aqueles que não têm a televisão, mas a gente pode fazer esse trabalho, a literatura, precisa chegar em todos os lugares que for possível chegar. Aí ela pode chegar através de um programa de rádio, como eu tenho um amigo, que eu acho que ele já até entrou aí para assistir, ele tem ele é diretor da Unipop, ele fundou a Universidade Popular de Jaboatão, lá em Recife, né? É um trabalho lindíssimo que ele faz. E ele tem simplesmente feito um programa de rádio, que é a Rádio Esperança do Povo, que as pessoas, né, tem esse programa que as pessoas escutam pelo rádio e escutam aquelas palavras, as notícias que precisam ser escutadas, aí vem o questionamento, as perguntas, enfim, elas não se sentem sozinhas, sabem que estão sendo escutadas, que é onde a arte, a literatura entra nesse momento, né? E também tem um grupo que foi criado no Zap, que as pessoas, né, de 2 em 2 dias se encontram, e perguntas, são informações, aí entra poesia, entra piada, entra um monte de coisas, sabe? Que vai justamente ocupar as pessoas a saírem dessa questão de estar só voltada para os problemas, para as questões conflituosas, né? Que está todo mundo aí pirando, se enchendo de medo. E assim, não existe realmente uma receita milagrosa, né? Não existe uma receita milagrosa, mas existe sim alguma saída, porque nós vamos sair dessa situação, vamos sair cada um do seu jeito, mas com certeza, se a literatura, a arte chega para esse povo, vai ser uma lição, uma forma de alguém sair diferente. Acho que muita gente vai sair diferente, porque ela é fundamental na vida do ser humano. Até porque literatura, ela é companhia, ela pode ser entretenimento, mas ela gera muito conhecimento, né? A literatura, ela é produtora de conhecimento. Então, quando a gente está lendo, a gente está indo para um caminho sem volta. Quem gosta de ler, que começa a ler um livro, começa a paquerar aquele livro, como diz a Ana Maria Machado, né? Esse namoro com o livro,
não desgruda mais, né? Ela produz conhecimento. Ela é uma linguagem de arte que merece todo o respeito, assim, todo o respaldo que a gente deve ter. E aí, Cida, tu falou do Antônio Cândido. E eu gosto demais do Antônio Cândido, porque, para mim, ele é um teórico, um romancista. Você lê a teoria do Antônio Cândido como se fosse uma bela poesia. E nesse texto que você falou, que é o texto que a gente estava conversando antes, que é o Direito à Literatura, está num livrinho que a galera pode até pesquisar depois, que é um livro pequenininho dele, tem até em PDF na internet, que é o livro Vários Escritos, que ele fala que a literatura deve ser um direito humano. A literatura deveria ser um direito adquirido para os cidadãos, que ele faz parte dessa formação integral da pessoa. Então, assim, infelizmente, nesse contexto que a gente está, a gente já sabia que o Brasil e todos os países têm uma questão extrema de desigualdade social, econômica, política, Grita. mas que agora está mais acentuada ainda. Então, como é que a gente promove o acesso à literatura? Como é que a gente faz que a literatura seja realmente um direito humano adquirido, né? Como que o livro tem esse custo, às vezes, muito alto, um custo editorial, de mercado, muito complexo. Como que a gente faz isso? Quem tem essa resposta? Como que a gente promove a literatura de uma maneira que a gente alcance mais as pessoas? Como que a gente faz isso? Se alguém puder também comentar com a gente aí na live. É um texto, assim, um texto de cabeceira, assim. No núcleo a gente estuda muito esse texto. No núcleo a gente estuda muito esse texto, assim, é um texto de cabeceira, porque a literatura deve ser um direito humano. Por que que não é um direito fundamental? Por que que não é? Né? Acho que são coisas que eu fico pensando também, assim, como Isso. a democratização da literatura. É justamente a falta de compromisso, do respeito com o ser humano, né? Porque a gente sabe que ela forma um cidadão e não existe esse interesse, ainda não chegou essa compreensão. As pessoas todos nós somos responsáveis por isso, mas tem, digamos, os dirigentes do nosso país que deviam investir mais na cultura, na arte, na saúde. A gente sabe que isso é uma carência muito grande disso, né? Então, enquanto não houver essa compreensão, quem sabe se agora, nesse momento, né, as pessoas, como ela tem esse caráter transgressor de levar, de questionar, de rever os valores, as pessoas que podem ajudar possam tomar consciência da importância que é isso para o mundo, para todas as pessoas, para a gente ter um mundo melhor, para as pessoas realmente serem gente de verdade. Enquanto esse despertar não acontecer, essa compreensão, a gente vai estar nesse desafio de estar sempre buscando alguma saída para que a gente não pode deixar a literatura morrer jamais. Jamais ela pode morrer. Eu fico pensando assim, meu Deus, que é o que eu estou sentindo, sabe, muito, com toda essa turbulência que está o mundo aí, nessa loucura que está, que eu sei que a alta tecnologia ela tem ajudado muito. É um avanço muito grande, tem facilitado muito, mas as pessoas não estavam preparadas, não estão ainda preparadas para lidar com isso. E, de repente, o homem está se tornando máquina e nós somos seres humanos, somos carentes de afeto, de sentimento, né? E se isso não for trabalhado, o que acontece é que estão matando a poesia, estão matando a arte. Aí eu fico, meu Deus, nós estamos à beira de uma convulsão. Por falta, justamente por essa ignorância, por essa falta de compreensão, de saber o quanto a arte precisa ser investida, os que estão lá em cima no poder, meu Deus, por que não ajudam a investir? Nós temos que continuar nos agarrando a essa luta para mudar essa história. Porque pelo menos, se matar a literatura, estão enterrando a minha vida, estão enterrando o meu espírito, porque eu já não vou ter mais condição de estar recriando, sonhando, e nós precisamos sonhar, nós precisamos viver, a arte é vida. E isso é que está faltando. E nós que acreditamos, temos que nos unir mais, sabe?
fazer movimentos e não desistir. Um dia a gente constrói esse mundo diferente que sem a arte a gente não vai conseguir melhorar nada. Aí, você falando de Antônio Cândido, nessa questão da literatura, nesse contexto desse, mas diz, nesse momento de isolamento social, onde a gente em casa, quem tem acesso à literatura, é bom que abrace e exercite isso com seus filhos, com a sua família. Tem um poeta que, além de poeta e escritor, ele é psicanalista, que eu não sei se você já leu alguma coisa dele, que é o Celso Gutfreid, pronuncia assim, Celso Gutfreid, já ouviu falar? Então, ele é um poeta, psicanalista e escritor, e ele tem um livro muito interessante que eu recomendo muito para quem puder ter acesso, pedir esse livro, que é A Menina que Mora no Sino, que é um livro cheio assim, muito de colorido, né, muito ilustrado, bem ilustrado mesmo. E sim, e ele trabalha justamente a questão do medo das crianças, né? A criança, às vezes, né, está apavorada